não se desespere. Diz para o teu irmão, não se desespere. Quem está muito fraco, não se desespere. É estratégia de Deus. Foi a estratégia de Deus te colocar em Pierote, te colocar num beco sem saída. Irmãos, eu quero te dizer que Jesus Cristo, quando ele foi para a cruz de Calvário, quando ele estava ali no caminho do Gólgota, e ali a sua alma estava angustiada, e quando ele foi crucificado, irmão, Satanás, ele se precipitou. Quando ele comemorou, quando ele viu o nosso Senhor naquela cruz, ele disse, eu venci. E o que você quer dizer com isso, irmã Viviane? Nem toda derrota é uma derrota. E nem tudo aquilo que você acha que é uma vitória, verdadeiramente é uma vitória. Porque Satanás achou que havia vencido o mestre. Mas ao terceiro dia, a Bíblia vem nos dizer que Jesus Cristo, ele ressuscitou, desceu ao inferno, tomou a chave da vida e da morte, e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então eu quero te dizer, se você está nesse beco sem saída, eu quero te dizer que é a estratégia de Deus. Porque, irmãos, a palavra vem nos dizendo que quando Faraó disse assim, o deserto os embaraçou. Aonde está o Deus dele nesta hora? E o interessante é que o nosso Deus, ele vira para Moisés e diz assim, Moisés, o que é que tu tem na tua mão? Aleluia. O que é que tu tem na tua mão? Você precisa saber entender com que ferramenta você vai trabalhar. Que ferramenta você vai usar? O livro de Neemias vem nos dizendo, nos relatando, que ali quando Jerusalém estava destruída, os seus muros queimados, a cidade sitiada, tomada, queimada a fogo, a mensagem vem nos dizer que Deus ali coloca no coração de Neemias voltar à cidade de Jerusalém e restaurar os seus muros. Consegue abaixar. Olha bem, Deus, ele colocou um propósito no coração de Neemias e disse, Neemias, pega um servo, uma cavalgadura somente, e vai andar, rodear, observar a Jerusalém. Veja como ela está. E o interessante é que Deus deu a estratégia a Neemias. Olha, Neemias, tu vai trabalhar da seguinte forma. Em uma mão tu vai ter a espada para lutar e para guerrear, e na outra você edifica os muros. Então é preciso você saber e entender qual é a arma que Deus te deu. Naquele momento Moisés tinha um cajado. E o que tu tem na noite deste dia, na tua mão, para apresentar a Deus? Qual é a estratégia que Deus, ele quer que você use? O interessante é que quando Josué, ali de frente daquelas muralhas, as muralhas de Jericó, nos diz a mensagem que Deus disse assim, olha Josué, tu rodeia aí a muralha de Jericó, mas tem o seguinte, fica tu em silêncio, fica tu calado, fica tu na minha dispensação. E muitas das vezes queremos falar muito, e eu gosto de falar, tá ali a irmã Viviane, me acompanha há anos da minha vida. Eu gosto de falar, irmãos. Eu gosto muito de falar, eu sou muito comunicativa. Mas aceito momentos em que Deus diz que é preciso se calar. E quando Josué estava rodeando aquela muralha, o Senhor disse, olha Josué, tu vai pegar todo o povo, tu vai dar 7 voltas em silêncio, e no último dia da 7ª volta, tu vai rodear essa muralha durante 7 vezes, e na 7ª volta, tu vai gritar, e os instrumentos de música juntamente contigo. E nessa muralha que está na tua vida, na minha vida, se levantando como um gigante, ela vai cair por terra. Né, irmãos? Interessante é que o livro de Marcos vem nos falando acerca de 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. E esses 2 discípulos iam caminhando, iam conversando acerca da morte do mestre. Quadros, figuras que o meu e o teu adversário, ele pinta diante dos meus e dos teus olhos. Né, irmãos? Eu gosto de falar daquilo que vivo. E aqui a gente abre assim um parêntese, né? Tá aqui o evangelista Sandro, congreguei assim um tempo
com o pastor Edilson, pastora França, a minha amiga ali do peito, a irmã Viviane, está aqui a irmã Luciana, que nos conhece há algum tempo. Falar de peleja, né, irmãos? Aleluia. Deus, Ele não chama a crente covarde. Ele te chama como um libertador, como um sucessor. Interessante é que nesses poucos anos de evangelho, né, irmãos? 5 anos de caminhada. Está aqui a Vivi. Nós nos casamos no Senhor. Conhecemos um homem abençoado, chamado Luiz Marcos, Diácono Marcos. E ali, irmãos, começou toda uma trajetória, todo um processo. E eu quero que você entenda. Mulheres que aqui estão, homens que aqui estão. Interessante é que quando nós nos casamos, nós somos só uma única carne. Amém ou não amém? Amém. Amém. Interessante é, irmãos, que ali se levantou um grande vento, uma grande tempestade. Por quê? Esposo que veio das drogas, veio do tráfico, veio de um mundo terrível. E por um descuido, irmãos, se desviou da presença do Senhor. E mais uma vez, Está lá fora, está no tráfico, está nas drogas. interessante é, irmãos, você que hoje está aqui, evangelista Sandro nos disse na noite desse dia, que nós devemos nos dar ao Senhor. Interessante é, irmãos, que nós questionamos muito com o Senhor, que está difícil, que não vamos conseguir. Mas quem de vocês aqui, irmãos, homem ou mulher, E durante 5 anos, irmãos, apanhou? Ninguém? Quem durante 5 anos, irmãos, acordou todas as noites 3 horas da manhã para orar, para jejuar, para buscar por uma alma? Quem durante 5 anos, irmãos, teve a sua face esbofeteada? E talvez você pergunte, por que é que está crente que diga assim? Por que tolerou tudo isso? Eu vou te dizer por quê. Romanos capítulo 8, versículo 31. O que nos separará do amor de Cristo? Livro de João capítulo 3, versículo 16, bastante conhecido. Porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E hoje nós queremos viver um evangelho muito fácil, muito cômodo. E quando nós estamos no deserto, no vento, nós queremos desistir, largar o Senhor, nós queremos abandonar tudo. Mas a palavra de Deus nos diz que sofra o obreiro, mas não sofra a obra do Senhor. E hoje nós estamos aqui, irmão, para declarar e dizer que santo é o Senhor e que nenhum dos seus planos, irmãos, podem ser frustrados. Nada daquilo que Deus ele projetou na tua vida, o adversário da tua alma ele não pode tomar. Porque bem como nos diz o tema dessa campanha, porque quem peleja pela minha vida, quem peleja pela tua causa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda que o vento ele possa sofrer, ainda que a adversidade, ainda que Satanás ele pinte um quadro diante de ti, porque foi aquilo que Satanás ele pintou para aqueles 2 jovens que estavam no caminho de Emaús, comentando, falando acerca da morte do mestre. Olha, mas você não viu o que aconteceu? O Cristo, o Messias, ele foi crucificado, a esperança ela morreu. Falar de esperança, né, irmãos? Analisando a palavra esperança, se você escrever a palavra esperança, no meio dela vem escrito espera. O que nos fala de tempo. O meu tempo é um. O tempo de Deus é outro. Talvez hoje você esteja no tempo de abraçar, no tempo de sorrir, mas vai chegar o tempo de humilhação. Não pense você que tu vai ficar só na bonança. Irmãos, Deus ele precisa de crentes que saibam passar pela prova, que saibam passar pela adversidade, que saibam passar pelas intempéries. Irmão, Deus não escolheu Moisés à toa não. Deus sabia quem era Moisés, porque ele está com o povo de Israel, um povo rebelde, um povo de duro coração.
dizendo. A Bíblia nos fala de um homem chamado Davi, a qual nós sabemos um homem segundo o coração de Deus. Mas interessante é que em determinado tempo se levanta um homem chamado Filisteu, não gigante, irmão. Gigante não. Ele era um filisteu. Não há gigante que Deus ele não possa bater na minha e na tua vida. Não há problema que Deus ele não possa resolver, que ele não possa sanar. Não há coração duro, não há enfermidade, não há contenda, não há discórdia, não há perseguição, não há vento, não há vale, não há tempestade que este Deus não acalme. O interessante é que se levanta esse filisteu. Davi, homem de pequena estatura, mas foi esse que Deus ele designou. E o interessante é que aquele jovem, aquele menino de pequena estatura, ruivo, franzino, foi aquele que Deus escolheu para ali derrubar aquele filisteu, tão somente com uma pedra, irmãos. Olha como Deus é simples, irmãos. Eu quero que você entenda, eu preciso, na noite deste dia, que você entenda como esse Deus é simples. Como Ele trabalha na simplicidade. E talvez você esteja precisando de um grande milagre. E o interessante é que o primeiro milagre de Jesus, irmãos, foi no livro de João, no seu capítulo 12. Que vem nos falando acerca das bodas de Caná. Olha como simples esse Deus é. Ele estava numa festa de casamento, e de repente chega a mãe de Jesus e diz assim para ele: olha, o vinho acabou. E Jesus vira para aquela mulher e diz assim: o que tem eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Eu vou traduzir para você. Você entrou na noite deste dia em Pierrode, num beco sem saída, acreditando que esse Deus, Ele é capaz de fazer por você. Mas eu te digo, e se Ele não quiser? Aleluia! Glória a Deus! E se Ele não quiser abrir o mar hoje, irmão, para você passar? Aleluia! E se Ele não quiser hoje derrubar os gigantes da tua vida? E se Ele não quiser te curar? O que você vai fazer? Questionar a Deus? Murmurar? Como o povo fez? O que tu vai fazer? Ele é Deus. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Porque eu, Senhor teu Deus, te coloquei nesse tão grande deserto, e te humilhei, e te fiz andar esses 40 anos nesse deserto, para te provar, para te humilhar, e para saber o que havia no teu coração. Na noite deste dia, quem é você na presença de Deus? Quem é você, irmão, na noite deste dia? Na presença desse Deus? Quem é você, irmão, na noite deste dia, na presença de Deus? Quem é você? Se o mar não se abrir, se Ele não quiser fazer você caminhar por sobre as águas, quem é você? Qual a tua identidade na noite deste dia? Qual o teu intuito na noite deste dia, nesse lugar? Essa não é a palavra que você esperava? Você queria mel, você queria uma palavra de vitória, mas essa é a palavra de vitória para a tua vida. A palavra de vitória é que Deus ele peleja por você, mas não da forma como você quer, não da forma como você imagina, porque Ele é Deus. Ele sabe como operar, Ele sabe como tratar. E na noite deste dia, irmãos, Ele te convida, e Ele me convida a descer a sua olaria e reconhecer que tu é vaso, um vaso de barro, e que você e eu precisamos ser quebrados e amassados por esse olhar, irmão. Mas quantos não querem mais serem quebrados, amassados? Quantos não creem mais? Aleluia. É bom, irmãos, fazer comunhão. Verdade, é muito bom, irmãos, ver o mar vermelho se abrir. É muito bom andar por sobre as águas. É muito bom te dizer que Jesus Cristo, Ele é bom, Ele cura, Ele salva, Ele liberta.
consumidor. E que os olhos dele são como chama de fogo. E ele te contempla. Ele me contempla. Irmão, tu pode enganar o pastor. Tu pode enganar a pastora. Você pode estar vestido de crente com um vestidão como o meu lá no pé. Mas ele sabe quem é você. Não adianta se esconder, irmãos. Os olhos de Deus são como chama de fogo. E como esse Deus, ele pode pelejar pela tua vida? Como a casa desarrumada. Como ele pode pelejar pela tua vida? Me diz como, irmão? Você acha, você pensa que conhece esse Deus. Você acha que está fazendo a vontade de Deus. Só acha. Achismo. Mas se Jesus agora, Lucas capítulo 12, 19, versículo 12. Olha minha alma. Tu tens em bens, muitos bens, em depósito muitos bens. Come, bebe, alegra-te, folga, ri. Mas se hoje eu te pedir a tua alma, para quem tu tem preparado? Irmãos, é tempo de despertamento. É tempo de saber e entender que não dá mais para brincar. Quem é, quem não é, não é. Porque as obras da carne, não logo ela será desfeita. Não pense você que vai enganar. Não pense você que está camuflado. Porque no dia determinado, no dia do Senhor, irmãos, Deus vai trazer à tona tudo aquilo que está em trevas. Deus, ele está te vendo. Deus, na noite deste dia, ele te contempla com uma visão de raio-x. E me contempla, irmãos. E mais uma vez, irmãos, eu te pergunto: quem é você? Quem é você? Eu adoro a Deus porque Ele pode me curar. Eu adoro a Deus porque Ele pode restaurar. Eu adoro a Deus porque Ele é o dono da vida. E aí, irmãos? E se Ele hoje, pedir a tua alma? E se hoje, você que está aqui, pastor, olha que Deus terrível. Nós achamos que Deus, Ele tem que fazer o que eu quero, como eu quero. E se hoje, o evangelista Sandro, junto com a minha amiga Vivi, disse que estava aqui, ontem, no templo, no ato, na casa do Senhor adorando, enquanto o seu filho sofria um acidente. E se hoje, você sair daqui, e se hoje aqui você no culto, tu receber uma má notícia, que alguém da tua família partiu, e se hoje, você chegar em casa, o teu esposo ou a tua esposa fez as suas malas e foi embora, e se hoje você que está aqui, deixou o teu filho em casa, e se quando você chegar lá hoje, o teu filho tiver partido, e se hoje ele tiver morrido, quem é você na presença de Deus? O que tu vai fazer? Vai questionar? Vai colocar Deus na parede? E vai dizer: Senhor, eu te adorei, eu te servi. Palavra, né, irmãos? Você queria outra coisa, mas é a palavra de despertamento para a tua vida. Irmãos, há uma praga na face da terra chamada adultério, chamada prostituição. Irmãos, as igrejas hoje elas estão tomadas de adultério. São pastores se casando com outras mulheres. Mas tudo isso Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, tu vai ver coisas piores. Tu vai ver um povo dizendo que me adora, dizendo que me louva, mas é só de lábios, porque o seu coração, Ezequiel, está muito longe, um povo falso, um povo de duro coração, que quer fazer o que quer ficar de rebelião, quer ficar de contenda, de discórdia, de disse-me-disse, andando segundo o desígnio do seu mau coração.
Mas você tem que saber que para tudo isso Deus ele vai trazer a juízo. Tudo isso ele vai trazer a juízo. Não pense você, irmãos, que Deus ele não está vendo, que Deus ele não vai fazer. Irmãos, não há mais tempo de brincar. Não há, irmão, se eu quisesse hoje, irmão, quando eu vim pro chifre, irmão, não foi 2 dias, não foi 2 semanas, foram, Viviane, eu estou mentindo, foram 5 anos apanhando. Foi 5 anos gemendo, foi 5 anos chorando. E se hoje eu quisesse, irmão, o que é que me segura na presença de Deus? É o amor que eu tenho por Ele. E você, por pouca coisa, quer largar ao Senhor, quer contender com Ele, quer colocar Ele na parede. Ah, se tu não me der, se tu não fazer, se não acontecer, não quero mais te servir, não quero mais te adorar. É muito fácil servir a Deus assim. É muito fácil o evangelho assim. O evangelho de que tudo pode, de que uma vez salvo. Eu tenho visto bastante os pregadores na televisão, eles ministrarem, e eles têm ministrado o evangelho de uma vez salvo para sempre salvo. Mentira! Uma vez salvo para sempre salvo, não. Se você não andar na palavra, se você não fizer como Josué, porque Josué estava exortando ao povo a andar na lei, nos estatutos do Senhor. Irmão, você que tem 2 esposas não pode, 2 maridos não pode, irmão, usar cocaína não pode, fumar maconha não pode, se prostituir não pode, falar mentira não pode, fornicar não pode. Pecado não entra no céu. Bagagem não entra no céu. Adultério não pode. Irmãos, Deus não é Deus de confusão. Deus não é um Deus que se possa brincar com Ele, irmãos. Irmãos, interessante é não tem vergonha na cara, não? Esse homem apanhou durante 5 anos. Da minha própria mãe eu ouvi essa semana. Tu é uma sem vergonha se tu aceitar esse homem de volta. Quem é o vaso para contender com ele? Quem é você para contender com Deus? Ainda que eu não quero, irmãos, mas eu não sei o que acontece. Deus ele trabalha de uma forma tão grande que aí no outro dia a raiva já passou, a mágoa já passou e aí está tudo bem. E estamos aguardando, irmãos. O tempo é de Deus. A obra é de Deus. Como Ele vai fazer? Eu não sei. Mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. E é um grande homem de Deus, irmãos, quando está na posição do Senhor. Mas brincou, adulterou. 1 vez? Não. 2 vezes? Não. 3 vezes? Não. 4 vezes? Não. Irmãos, são muitos adultérios. Amante em cima de amante. E a gente ali suportando. Mas aquele que Deus ele levanta com um libertador. Um libertador, irmãos. Porque ele sabe quem ele chama. Um libertador. Não importa a prova. Porque nós sabemos que é o nosso Deus que peleja por nós. E nós apenas nos calamos. E esperamos. E aguardamos no Senhor a promessa. Se Ele quiser cumprir, irmãos, Ele é Deus na minha vida. E se Ele não quiser cumprir, eu vou continuar dizendo que Ele é Deus. E que na noite deste dia, irmãos, o Espírito Santo de Deus, aquele, o único que convence o homem do pecado, do engano, da mentira e do juízo, Ele possa palestrar melhor no teu coração. Que Ele possa ali te dar aquilo que na noite deste dia a irmã Viviane não pode suprir, mas
que na noite desse dia você saia daqui, irmãos, sabendo que é uma noite de conserto, que é uma noite que você precisa entender que o Evangelho não é oba-oba, que o Evangelho não é brincadeira, que servir a Jesus, irmãos, é muito mais do que um roupão, é muito mais do que um coque. Irmãos, muitas das vezes eu me questiono com o Senhor, muitas das vezes eu venho para a igreja sem veste, irmão, sabe por quê? Porque as pessoas me visam muito por causa da minha veste. E acham que eu tenho que pular muito. E acham que eu tenho que entregar muito. Mas está ali a irmã Viviane que me conhece, irmãos. Eu só falo e faço aquilo que Deus me mandar. Irmãos, pode ser a minha mãe. Quantas das vezes a minha mãe está lá, doente, morrendo. Me ora. E eu digo, não. Casa rebelde. E eu digo, irmãos, eu falo. Casa rebelde. Eu não oro. Então, irmãos, não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar. É tempo de ser cristão. Porque o adversário, irmãos, para encerrar, irmãos, Satanás, ele tem uma qualidade, uma virtude. Satanás tem virtude, irmão? Tem uma qualidade, tem. Ele é paciente, irmãos. Ele é muito paciente. Ele esperou 5 anos, irmãos, para derrubar o meu esposo. Uma pessoa que vem de evangelho de berço, mas que nunca foi liberto. E talvez você esteja aqui 10, 15, 20 anos de evangelho e ainda não se libertou. Então, na noite deste dia, peça ao Senhor libertação. Eu preciso, você precisa. E nós todos juntos, de mãos dadas, iremos alcançar o reino. Iremos enxergar a face adorada do Mestre. Então, irmão, saiba que o adversário na tua alma, ele está esperando só uma brecha. Ele é paciente. E se ele precisar, escute bem, irmãos, se é a partir de hoje, do dia chamado hoje, ele precisar esperar 20 anos para te derrubar, irmãos, saiba que ele vai esperar. Então fica tu na vigilância, fica tu na torre, fica tu na dispensação do Senhor, para que assim ele possa pelejar pela minha e pela tua vida. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Eita Deus, que glória da glória aí. Aleluia, é forte esse mistério. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus não gosta de brincadeira não, querido. Se você ler o texto